em Lucas, capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar... Fala conosco, fala como tu quiseres, mostra a tua verdade. Tu és aquele que convence o homem e a mulher do pecado. Tu és aquele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, fala conosco. É o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. É o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus, ele faz uma afirmação muito poderosa. Jesus, ele diz que houve salvação em uma casa. Você consegue parar por um instante para imaginar uma informação que é do próprio Deus, dizendo que numa salvação, numa casa entrou salvação. Na casa entrou salvação. Está quase já testando. Esse aí entrou no caminho certo. É só continuar e ele vai estar comigo para todo sempre. Todo sempre. Jesus disse que entrou salvação em uma casa. Jesus disse que entrou salvação em uma casa. E essa informação hoje, ela é muito importante. A informação hoje, ela é muito importante. Porque quem aqui não gostaria hoje de ouvir do próprio Jesus? Não gostaria hoje de ouvir do próprio Jesus dizer, né? É legal a gente falar, ouvir o pastor falar assim: não, entrou salvação na tua casa, né? Jesus está aí. Mas imagina você ouvir do próprio Jesus: existe salvação dentro do teu lar, existe salvação dentro da tua casa. Agora, o que será que é preciso acontecer para que Jesus faça essa afirmação para nós? O que precisa acontecer para que Jesus diga para mim e para você que existe salvação dentro da tua casa? Nesse texto, nós vamos encontrar a resposta. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos conseguir entender a resposta para essa questão. O que precisamos fazer para que Jesus diga que há salvação na nossa casa? Mas antes de continuarmos essa história, eu gostaria que você voltasse um capítulo apenas, do mesmo livro, do mesmo evangelho de Lucas. Agora no capítulo 18, no verso 18, eu não vou ler, mas ela vai falar acerca do jovem rico. E a palavra vai contar que Jesus, ele é procurado por um jovem rico. Esse jovem, ele chega diante de Jesus e ele estabelece um diálogo com Jesus e ele faz uma pergunta. E a pergunta para Jesus que ele faz é: o que eu posso fazer para ser salvo? Para herdar a vida eterna? Veja que ele também tem uma mesma situação, parecida com a do Zaqueu. Ele também quer salvação. Ele quer salvação para a casa dele. Ele quer ouvir de Jesus que existe salvação na casa dele, que existe salvação para ele. Aí, o que Jesus vai fazer? Jesus vai citar o protocolo. Qual é o protocolo? Cumpra os mandamentos.
esse é o protocolo. Se você fizer isso, você vai herdar o reino dos céus. Aí o jovem, ele se infla com orgulho. Não, porque tem isso. Não, eu faço tudo isso. A pergunta que vem para nós, que lemos essa história, será que verdadeiramente ele está falando uma verdade para Jesus? Ou será que tem uma mentirinha aí? Será que tem uma coisinha aí? O que está faltando? Aí, irmãos, na sequência, Jesus ele vai fazer uma abordagem diferente para esse jovem, para que ele possa entender aquilo que ele está ensinando, e ele está falando: cumpra o protocolo. Você está cumprindo o protocolo? Não, eu estou. Está cumprindo os mandamentos? Estou, então tá bom. Então agora Jesus eu vou fazer uma aplicação prática na sua vida. O que Jesus vai falar assim: então falta uma coisa, venda tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E olha que não era muito fácil você ouvir isso de Jesus. Jesus, quando ele está escolhendo os discípulos, ele fala o quê? Vem e me segue. Mas para muitas pessoas que Jesus curou, que Jesus realizou milagres, fez maravilhas, o que ele fala? Vá e não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. Mas Jesus não está falando assim: vem e me segue. Mas Jesus, para esse jovem rico, ele chega para o jovem rico e fala assim: dá tudo que você tem, vem e me segue. Nós já lemos, creio que você já leu, você conhece a história. O jovem não passou nessa prova. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. Veja que o jovem, ele disse que ele cumpria todos os mandamentos, sim ou não? Ele falou: eu cumpro os mandamentos, Senhor. Eu faço tudo que está no mandamento. Mas, eu pergunto a vocês são muito inteligentes, vocês participam do estudo bíblico, vocês conhecem muito bem, aqui, qual mandamento ele não estava cumprindo? Vamos lá, 1, 2, 3, uníssono. Amém. Não foi tão uníssono, mas talvez faltou coragem, né? Falou assim: eu sabia a resposta, mas estava meio sem graça de responder, vai que, né? Mas ele faltou isso. Jesus está mostrando isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não ama. Ele achava que amava, mas ele não ama. Por quê? Faltava a ele vencer o seu amor ao dinheiro. O jovem rico, ele era apegado demais às riquezas. Mas entenda algo: Jesus não estava ensinando a ele que ele tinha que doar dinheiro para ser salvo. Porque senão daí a pouco as pessoas pegam o texto, distorcem tudo, e aí por isso tem muito lugar pedindo dinheiro para você ser salvo. Jesus não está pedindo dinheiro para ele ser salvo. Ninguém pode comprar a salvação. Esse é um presente gratuito de Deus. Nós não somos merecedores, não é por merecimento. Não é porque nós fizemos alguma coisa, então Deus vai nos dar a salvação. É a graça dele, é a misericórdia dele, é o dom gratuito de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa dizer que nada é mais importante do que Ele. Nada, nem marido, nem esposa, nem filho, nem filha, nem posses, nem bens, nada é mais importante do que Ele. Ele é tudo em todos, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Por vezes, eu e você, nós enfrentamos escolhas difíceis, em que seguir Jesus significa perder coisas que temos ou fazemos. Eu não sei quantos irmãos deste ministério tiveram a curiosidade em algum momento de pegar, por exemplo, uma das revistas do Portas Abertas que nós deixamos ali na recepção, e leu pelo menos uma história de tantas pessoas no Oriente Médio que são perseguidas, ou na África, que literalmente elas perdem esposo, esposa, filhos, casa.
Muitos perdem a sua própria vida, mas eles não negam o nome de Jesus. Eles amam ao Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre suas próprias vidas. Então, não é utópico quando eu digo à igreja, eu digo para vocês, que muitas vezes amar a Deus, seguir Jesus, significa você perder coisas, ou abandonar coisas que você fazia antes. Nesses momentos, nós temos que decidir se Jesus é mesmo o mais importante na nossa vida. Porque é muito fácil as pessoas falarem: eu creio em Jesus, Ele é bom, Ele é isso, Ele é aquilo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Mas será que realmente nós seguimos o Senhor? Ele é o mais importante da nossa vida? O jovem rico, provavelmente ele não tinha reparado, mas a riqueza dele tinha se tornado uma idolatria. E Deus abomina a idolatria. A idolatria não é apenas você se curvar diante de uma imagem, mas é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, mais importante do que Deus. E Deus abomina isso, Ele odeia, porque Ele é único, Ele é o Senhor. O problema do povo, quando Moisés, ele sobe ao monte para pegar ali os mandamentos do Senhor, e Moisés demora, eles vão até Arão, e eles pedem para fazer um bezerro de ouro. Mas se você ler a palavra de Deus, eles estão chamando aquele bezerro de Yahvé, de Senhor. É o mesmo Yahvé que a gente fala, que vai falar na Bíblia. É o mesmo, se você pegar no original, é o mesmo nome. Mas eles estão pegando uma imagem, dizendo: esse é o Yahvé, esse é o Senhor. E Deus abomina isso, porque Ele não é aquela imagem. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas o jovem, ele não percebe, e agora as suas riquezas são muito importantes. Como que ele vai abrir mão da vida luxuosa dele, dos prazeres que ele tem? Não. Aquilo se torna um ídolo para ele, algo que era mais importante do que a própria vida eterna. E nós muitas vezes somos assim. Nós trocamos a nossa salvação, nós trocamos aquilo que Deus, Ele reservou para a sua igreja, como nós cantamos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nós trocamos por alguns anos de vida, por uma expectativa de vida de 70, 80 anos, e trocamos pelos prazeres desta terra. Não, porque eu quero curtir, porque eu quero aproveitar. E Jesus fala para você: eu tenho uma vida eterna reservada para você. Mas você prefere os prazeres dessa terra, você prefere se desviar dos padrões da minha palavra, andar nos meus estatutos. E olha que Deus não fala para você que você não pode desfrutar daquilo que está na terra, mas você desfruta de acordo com a palavra de Deus, vivendo uma vida santa, uma vida de adoração. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido comigo, particularmente com Deus, e foi uma oração quando nós fomos viajar, né? A gente pegou alguns dias de férias, uma semana. Quando nós, antes de sairmos do carro, logo pela manhãzinha, pela madrugada, nós oramos. E eu falei: Jesus, vai com a gente, esteja aqui dentro desse carro, esteja onde nós estivermos, curta com a gente, Jesus. Eu falei dentro do meu coração: Jesus, curta com a gente, esteja com a gente, quando voltarmos, esteja com a gente. Pela manhã, quando eu vou trabalhar, eu começo a orar, e eu falo: Jesus, esteja aqui do meu lado, aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja comigo. Vai comigo, Jesus.
Às vezes a gente esquece de pedir para que Ele ande com a gente. Porque se Ele andar com a gente, a gente chamar Ele para mais perto, falar: Senhor, eu te desejo, eu te quero, eu te almejo. Então cada dia nós vamos sendo mais santificados pelo Senhor. Porque Ele vai começar a nos alertar, como aquele amigo que às vezes você está andando e fala: ei, olha o que você está fazendo aí. Mas aquele jovem, ele não entende isso. Ele torna as suas riquezas o seu ídolo. É interessante o comportamento humano. A gente não precisa de muito para entender. A gente consegue analisar o contexto, porque você vai identificar isso. Com certeza você já viu alguém. Isso se não for você mesmo. E esse é o momento de você se analisar. Parece que quanto mais a gente tem, mais difícil se torna compartilhar, não é? Tem pessoas que parece que você vê, quanto mais ela tem, mais difícil é para se compartilhar alguma coisa. Parece que quanto mais alguém conquista, mais difícil para ela é abrir mão, não é? Quem você não conhece que é assim? Isso aqui é meu, que é meu. Parece que quanto mais você abraça uma coisa, não, deixa que eu cuido disso aqui, mais difícil se torna de entregar. Quando eu falo assim: não, daqui, deixa que, não, eu cuido, não, deixa comigo, não. A gente se apega demais e vamos levantando ídolos. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você olhe e avalie a tua vida hoje. Será que temos amado ao Senhor acima de todas as coisas? Ou será que chegamos aqui e temos alguns ídolos em nossas vidas? Será que temos alguns ídolos em nossas vidas? Tem gente que um time de futebol é um ídolo, porque ele não pode perder o jogo. Ele até vem para a igreja, mas ele fica no celular o tempo todo para saber se o time fez o gol, se não fez o gol. Qualquer dia a gente pode ver até alguém gritar aí: gol! Tem gente que o trabalho é um ídolo. Trabalha. Tem gente que as viagens é um ídolo. Ele não pode perder uma chancezinha de viajar. É um ídolo. Enfim, poderíamos citar tantas coisas. Coisas que não honram a Deus, coisas que nos distanciam do Senhor. Então será que você chegou hoje aqui com algum ídolo na tua vida? Será que talvez a tua esposa é um ídolo? Será que o teu esposo é um ídolo? Não, meu esposo falou que não vai na igreja hoje, então também não vou. Porque ele falou, está falado. Será? Agora, vamos voltar ao texto que a gente leu. E agora você vai entender por que eu voltei lá para o capítulo 18. Zaqueu também era rico. Zaqueu também era milionário. Ele tinha muito dinheiro. Zaqueu também estava interessado em salvação, assim como o jovem rico. Zaqueu também procurou Jesus. Aí você pode falar assim: ah, não, pastor, não. Ele não procurou Jesus, Jesus encontrou ele. Ele estava em cima da árvore. Mas se ele estava em cima da árvore, aqui que a Bíblia fala, ele queria ver Jesus, mas ele era pequenininho, de baixa estatura, ele não conseguia. O que ele fez? Eu quero ver Jesus. Ah, tem uma árvore aqui, eu vou subir na árvore. Eu vou na árvore. Então, Zaqueu sim estava atrás de salvação. Ele estava procurando Jesus de alguma forma. Estava tentando entender. Mas, no caso de Zaqueu agora, vai haver uma mudança na forma como Jesus vai lidar com ele. Agora vai ter uma inversão. Jesus não chamou Zaqueu para segui-lo. Você não vê Jesus falando assim: vem e me segue. Jesus agora fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Foi Jesus agora quem entrou na casa. Ele não pediu: vem e me segue. Ele já falou assim: deixa eu entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. Percebe que há uma mudança aqui? Não é vem e me segue, agora eu vou entrar.
Agora a mudança. Jesus não convidou Zaqueu para ir com ele. Ele se autoconvidou para ir até a casa de Zaqueu. E sobre isso, eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. E o primeiro ponto é: há salvação também para a tua casa. Pode haver salvação também para a tua casa. Hoje é uma noite de você falar: Jesus, vai na minha casa. Vou embora comigo. Jesus, vai ter uma janta gostosa lá. Aí você chama o pastor também. Que aí eu dou um desconto para minha esposa, ela não precisa cozinhar. Então pode chamar, estou aberto. Amém? Precisa fazer filho, pode fazer filho, irmãos. A gente, né? Ó, o silêncio, não teve nenhum amém agora. Então o primeiro ponto é a salvação também na sua casa. Mas perceba uma coisa, e você vai entender o que eu estou te falando. Nós criamos um protocolo de espiritualidade. Porque qual o protocolo de espiritualidade? Nós, no endereço de Deus. Então vamos lá. Quando chegou, sei lá, os irmãos que moram mais próximos, 5 da tarde, o que você falou? Talvez para a tua família. Se arruma aí, mulher. Vamos para a igreja. Se arruma aí, criança. Vamos para a igreja. Qual o protocolo? Nós, no endereço de Deus. Qual seria o endereço de Deus que nós consideramos? Esse templo, a igreja. Então, qual que é o protocolo de espiritualidade que a gente tem? Nós, no endereço de Deus, a gente vai até a casa de Deus. E quando estamos no endereço de Deus, na igreja, nesse tempo, a gente tem protocolo. Existe uma roupa padrão, sim ou não? Existe, é. Tem alguns que andam com umas roupas sinistras aí quando está fora da igreja, hein? Tem as irmãs que gostam um biguinho quando está fora da igreja, né? Usa roupa apertadinha. Os irmãos estão, né? Malhadão, andando todo bombadão. Antigamente, quando eu tinha meus 10 anos, o padrão, se você vê alguém de terno e gravata, o que ele é? Crente. Está de terno e gravata, acabou. Quer dizer, se está só de social, já é crente. Se entrar de terno e gravata, você fala, é o pastor. Aquele é pastor, chegou ali, aquele é pastor. Na casa de Deus, o que acontece também, irmãos? Vamos pensar aí. Qual que é o protocolo? Tem a roupa, o vocabulário muda, não muda? Muda ou não muda? Talvez não tenha piadinha, talvez não tenha palavrão. Fala, não, aqui não posso falar palavra, não. Aqui não tem gíria, talvez não. Não vou falar com gíria, não, aqui não. O cabelo muda, tem aqueles que andam despenteado, mas o cabelo muda, vem arrumadinho e tal. As irmãs arrumam o cabelo nesse dia, tudo bonitinha, né? Vai, faz a maquiagem, os irmãos vêm arrumados, passa perfume. Vai para a igreja, os irmãos passam perfume. A música muda, né? Deixa eu pôr aqui no louvor, vou pôr no carro, vou pôr no louvor. A igreja, vamos entrar no clima. A forma como realiza o serviço. Meu irmão, você pode, por favor, pegar esse copo d'água para mim? Mas talvez lá fora muitos... mulher, pega água para mim aí. Pega aí negócio para mim. Não, aqui mudou, meu irmão, por favor, você pode... É tudo amoroso, né? Aqui a gente é amoroso, né? Aí o irmão entra, essa igreja é uma bênção. Glória. O irmão recebe e me dá um sorrisão, né? Mas aí ele chega em casa,
O homem já sai esbravejando para tudo quanto é lado. Já pega o primeiro farol vermelho que ele está, ou a primeira fechada que ele toma no trânsito, ele já baixa o vidro. Porque aqui dentro a gente tem um protocolo. Aqui dentro a gente tem. Mas quando tudo termina, quando o pastor diz amém, quando o pastor dá a bênção apostólica, enfim, quando você sai do ambiente de Deus e segue para o seu ambiente, você volta para as suas roupas, você volta para o seu vocabulário, você volta para as suas músicas, você volta para o seu jeito de ser gente. O problema é que esse comportamento de espiritualidade dentro da igreja, vamos falar a verdade, é um comportamento falso e mentiroso. Você está sendo falso e mentiroso. Poderá o homem enganar a Deus? Então aqui eu posso ver muitos rostos, muitos rostinhos lindos, maravilhosos, muitos sorrisos abençoados dos meus irmãos. Mas e lá fora? Como nós somos? No capítulo anterior, o rico vai até Jesus. É o nosso protocolo. É o protocolo de muitos. O rico vai até Jesus. O que ele faz? Ele traz os seus problemas, ele traz as suas questões, ele chega para Jesus com a demanda dele, mas esse rico não quer seguir Jesus para onde Jesus está indo. É o protocolo. Não é diferente da gente. Eu na casa de Deus, eu vou na casa de Deus. Eu vou buscar a cura, eu vou buscar o milagre, eu vou buscar sei lá o quê, mas é ali, tá bom? É ali. Quando eu sair daqui, por essa porta, zerou. Eu sigo com a minha vida, com o meu jeito de viver, com a minha forma de viver. A pessoa vai lá na igreja, ela visita, ela faz uma média, ela levanta a mão, ela chora também, porque ela está cheia de problema. Ela chora, ela ora, ela dá uma oferta. E pronto. Acabou. É o protocolo. Agora, a questão, eu quero que você entenda hoje, é que esse tipo de experiência só serve para você se auto-enganar. Para chegar e falar assim, eu sou crente, eu sou crente. Mas qual que é a playlist desse crente? Qual é o linguajar desse crente? Qual é o comportamento desse crente? A Bíblia diz que existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então eu pergunto, na tua vida, há uma diferença? As pessoas conseguem olhar para você e falar assim, esse é um servo de Deus. Ou não? A pessoa vai para a igreja, irmãos, mas não muda o estilo de vida. E nem se torna mais parecido com Jesus. Basicamente o que as pessoas estão dizendo é, eu não permito que esse estilo de vida, que essa transformação entre na minha casa. E agora com Zaqueu, é essa mudança que vai acontecer. Jesus inverte o movimento. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, Zaqueu, hoje não vai ser você no meu espaço, mas eu no seu. Zaqueu, hoje eu não te convidarei para você vir para a minha casa, mas eu estou me convidando para ir com você até a sua casa. Zaqueu, quando terminar o culto aqui, eu quero ir com você para a sua casa. Deus está falando comigo e com você, quando acabar o culto aqui, Ele quer ir com você para a tua casa.
Ele quer ir com você para a pizzaria. Ele quer ir com você para assistir os filmes que você vai assistir. Ele quer ir com você para assistir os programas que você vai assistir quando você sair daqui. Ele quer sentar do teu ladinho no sofá e assistir com você. Ele quer ouvir as músicas que você ouve do seu lado. E a pergunta é: o que Jesus vai achar? Porque é fácil eu chegar aqui e falar para você que Jesus vai te dar o melhor dessa terra, que se você tiver um problema, tira o problema de perto de você. Se alguém está te perseguindo, arranca ele de face de vida e segue sua vida. Mas falar que você precisa viver um padrão segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, é diferente. E eu preciso te dizer isso, senão você vai sair daqui enganado, você vai vir para a igreja, você vai e entra e continua enganado, e você ainda acha que você é crente e eu. A lógica de Jesus para que haja salvação é simples. Não é apenas e simplesmente a quantidade de vezes que você frequenta a casa de Deus. E olha que eu não estou dizendo, senão vai ter irmão falando assim: o pastor falou que eu posso não estar na igreja. Não estou dizendo isso. Mas eu não estou dizendo que a quantidade de vezes que você entra na casa de Deus, mas como Ele, o Senhor Jesus, é tratado dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, dentro do seu trabalho, dentro da tua condução, dentro da tua faculdade, dentro da tua escola, como Ele é tratado por você. A questão não é sobre os protocolos, mas é sobre o comportamento que você segue dentro da igreja, mas como você se comporta lá fora principalmente. Então pode haver salvação na sua casa, sim, mas não é de qualquer jeito. E é sério, irmãos, os sinais seguirão os que creem. A gente tem tido sinais. Nós temos visto, a volta de Jesus está aí. E nós não podemos pregar um evangelho mentiroso, um evangelho que não tem transformação, um evangelho que não tem mudança de caráter, que não tem mudança de vida. Não existe o evangelho mundano, não existe. A Bíblia fala que aquilo que não edifica, destrói. Então não vem com um papo de tipo assim: não tem nada a ver, pastor, isso é careta. Se não edifica a tua vida, vai fazer o quê, querido? Então, primeiro ponto, pode haver salvação na tua casa também, mas existe um padrão. Segundo, a salvação, ela acontece na casa de quem sai da teoria e vai para a prática. Então a salvação pode acontecer na sua casa, mas se você sair da teoria e passar para a prática. Então vamos lá, vamos continuar no Zaqueu, vamos analisando o Zaqueu. Ok, Jesus resolveu ir até a casa do Zaqueu, mas e agora? Isso já implica em salvação, igreja, sim ou não? O que vocês acham? Jesus ir na tua casa implica em salvação? Não tem salvação. Porque, vamos lá, vamos entender. Porque para acontecer a salvação, a pessoa precisa sair da teoria e ir para a prática. É sair do crer para viver. Vamos ler. Versículo 6 do capítulo 19. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com... Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedava na casa de um pecador. Vamos lá. A forma como Zaqueu recebeu Jesus foi importante. Ele o recebeu com... Veja que diante da murmuração das pessoas, Zaqueu reage, porque Zaqueu está ouvindo, ele não é surdo, de uma forma humilde e de alguém que queria viver transformação. E como ele agora começa a colocar a prática,
Como ele sai da teoria e sai da prática. Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Versículo 8, olha o que Zaqueu diz. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Jesus pediu alguma coisa para ele? Jesus tinha falado para ele, olha aí os mandamentos de Zaqueu. Ele chegou aqui no jovem rico, Zaqueu, você sabe os mandamentos? Jesus não chegou para o Zaqueu e falou nada disso. Mas o Zaqueu, ele ficou tão alegre, tão contente. E quando você recebe Jesus, você fala, eu preciso transformar. A Marta, ela demorou para entender isso. Porque o que a Bíblia vai dizer? Jesus chegou em Betânia. E apertou a campainha, mas acho que não tinha campainha. Eu não tinha campainha, mas eu ouvi assim. Quem é? Aí já, a Maria, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí a Marta corre, como sempre, ela vai lá, Jesus, dá um abraço aqui, dá um beijo, Jesus, que bom que o Senhor chegou na minha casa. Jesus está na minha casa, gente, Jesus chegou na minha casa. Jesus, olha Jesus, senta aqui no sofá. Senta, Jesus, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer algumas coisas, depois a gente senta e conversa. Ela recebeu Jesus na teoria. Mas o que ela foi fazer? Um monte de outras coisas. A Maria não, a Maria entendeu. Opa, chegou, eu quero Jesus para mim. Eu vou ouvir Ele. Cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. Mas a Marta, ela foi lá fazer as coisas dela. Então, receber Jesus na sua casa, você quer a salvação? Não. Porque eu posso deixar Jesus encostado lá. Tem gente que deixa o Salmo 91 aberto dentro da sua casa e fica lá. Se você passar a mão, tenta aí, qualquer dia. Passa a mão lá para ver se não está cheio de pó. Mas o Salmo 91 está aberto. O que Zaqueu ele fala? Zaqueu levantando-se, disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. O cara é rico. E ele está chegando assim, Senhor, fato consumado a partir de agora. Metade do que eu tenho, estou dando aos pobres. Ele vai ficar com o quê? Outra metade, certo? Mas aí, isso a minha esposa que me deu os toques também, que eu peguei ali. Por isso que tem que pregar, né? É bom que sejam dois. Então eu prego para ela, ela vai, me enriquece mais, né? Aí, vamos lá. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então vamos imaginar, o cara, ele era cobrador de impostos, tinha fama de roubar do povo. Aí ele fala, Jesus, tudo que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres. Ele sobra a metade. Aí ele está falando assim, Jesus, e se em alguém defraudei alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Esse homem vai ficar como? Se ele realmente era um ladrão, irmãos, ele quer falar assim, dá mais molinha para mim, alguém? Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Porque Abraão, ele é guiado pela palavra de Deus. Não é porque ele sente, não é pelas posses, é pela palavra de Deus. E Abraão foi conhecido como o quê? Como o pai da fé. A fé, ela tem que entrar em ação. O jovem rico colocou a fé dele em ação, mas o Zaqueu colocou? Colocou. E é aqui, é nesse ponto que a salvação se completa. Não é apenas na forma como o Zaqueu vai até Jesus, ou como ele o recebe. Às vezes a gente recebe Jesus com muita alegria. Jesus, Jesus, vem, Jesus. A gente recepciona Jesus, a gente faz festa para Jesus. Mas é quando você sai da devoção e você parte para a atitude. É quando você sai da teoria e você vai para a prática.
E esse é o ponto. A nossa fé é a fé da ação, é a fé da atitude. Então a salvação se conclui. Vamos lá, para dar um exemplo prático, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. E o Espírito Santo vai falar mais aí, aos corações. É fácil falar de amor, não é? Canções falam de amor, muitas coisas falam de amor. Mas a prática é quando você passa a amar de verdade. É difícil amar o pecador, não é não? Jesus ama, mas não é difícil amar o pecador? Aquela pessoa que pega no seu pé, aquela pessoa que... É fácil falar sobre perdão. Você tem que perdoar, você tem que fazer isso. Mas a prática é quando você passa a perdoar. É fácil falar sobre comprometimento. Oh Jesus, eu quero me comprometer com a tua casa. Senhor, eu quero alcançar vidas. Senhor, eu quero mudar histórias. Senhor Jesus, eu quero, Senhor. Oh Jesus, eu quero fazer tanta coisa para o Senhor, Jesus. Mas é quando você sai da teoria e vai para a prática. É quando você começa a se comprometer de verdade. Senhor, eu tenho um compromisso, eu vou honrar o meu compromisso com o Senhor. Quantos de nós temos vivido apenas um protocolo? Apenas uma religiosidade? Quantos de nós? Quantos que hoje não estão aqui? E eu não estou aqui para julgar, irmãos. Tem muitos irmãos que estão viajando, estão descansando, estão tirando um período de férias. É normal, irmãos. Está cuidando um pouco da família. Sim. Mas quantas vezes muitos não vêm à casa de Deus simplesmente porque não quiseram? Hoje estava quente, não estava não? Hoje está quente. Não, vou pegar o ônibus, vou pegar o metrô, vou pegar sei lá o que mais. Vou pegar a van, vou pegar a bicicleta. Vou pegar o trenzinho. Passar pelo balsa. Não. Aí fala, não, mas quem vem de carro é fácil. Eu tenho que vir de ônibus, de busão, tenho que vir a pé. Mas quantas vezes a gente arranja desculpa para não estar na casa de Deus? É uma verdade, irmãos. Nós vamos marcar a oração. Vamos fazer um propósito aí. Vamos marcar a oração 5 da manhã na igreja. O que vocês acham? Vocês vão vir? Querido, falei que esse homem é cheio de Deus. Eu coloquei no grupo lá. Homem de guerra. Ok. Vamos marcar para ir num passeio 5 da manhã, irmão. Pegar um final de semana, pegar um sítio, uma piscina. Simão, acorda. Está todo mundo aí. Pode vir até de balsa. A cara acorda, vai meia-noite, sai meia-noite de casa para chegar na igreja. Desculpa, amor. Desculpa não. É a verdade, nem desculpa. Tem que falar a verdade, irmãos. O verdadeiro amor, a gente tem que falar a verdade. Se eu vejo que o meu irmão está andando para o caminho errado e eu não falo, eu estou deixando ele ser enganado e eu vou ter um preço. Então, quantos que não vêm à igreja sempre porque não quiseram? Porque hoje não é escala, hoje não é minha escala, então eu não preciso vir. Hoje eu estou cansado, só estou cansado, sei lá, estou cansado. Mas o que fizeram em casa? Maratonaram Netflix? Foi assistir o jogo de futebol? Foi ver a novela? Foi ficar no Instagram? Foi postar as fotos do prato que fez de comida? Queimou a comida e postou? Ninguém põe a comida, né, queimada, só a bonitinha. Eu pergunto, será que Deus tem lugar na tua casa? É tempo de a gente sair da teoria, irmãos, e partimos para a prática. É sair apenas do crer para viver. Terceiro ponto, eu vou terminar aqui. Deus não se relaciona por interesse. Vou repetir. Deus não se relaciona por interesse. Porque tem aqueles que vão dizer, né, irmãos?
Ah, não, mas pastor, vamos lá. O Zaqueu, ele deu, né, os bens dele. Então, aí, né? O ponto aqui, queridos, não é que Zaqueu deu e por isso recebeu. Não é isso. Ah, o Zaqueu deu, então ele recebeu. Não. Jesus viu que, diferente do jovem rico, Zaqueu estava mais preocupado em agradar a Deus do que o que ele tinha. Zaqueu estava dizendo para Jesus: Jesus, mais do que qualquer coisa que eu tenho, o Senhor é mais importante. Como a presbítera bem trouxe na terça-feira, no estudo bíblico, eu não vou falar aqui para os menores de 100 anos, né? Paulo falou que ele considerava tudo, por causa da glória de Deus. Não vou falar, né? Senão os irmãos podem ficar muito chocados. Mas está na Bíblia, irmãos. Nada é mais importante do que Jesus. E o Paulo, ele diz isso. Nada é mais importante do que a glória de Deus, do que conhecer ao Senhor. E Zaqueu, ele estava mais preocupado agora em agradar a Deus do que com o que ele tinha. O que ele tinha não era importante. O jovem rico estava mais preocupado com o que ele tinha. Por isso, o que aconteceu? Ele se entristeceu. E ele foi embora desapontado. Ele se afastou de Jesus, quando ele deveria ter falado assim: peraí, eu preciso me encontrar. Infelizmente, irmãos, muitos lugares estão pregando um Deus interesseiro, e esse não é o Deus da Bíblia. Estão pregando um Deus que está de olho no que você tem. Se você der mais, se você der a quantia X, então Deus vai te abençoar mais. Estão brincando com a fé das pessoas. E esse não é o Deus das Escrituras. Não é. Não é um leilão de quem dá mais. Estão pregando um Deus feito à imagem e semelhança das pessoas, não dele. Então que hoje você aprenda e viva a palavra de Deus, de verdade. Porque se você embarcar numa fé errada, irmãos, tem nome de igreja, fala que é igreja, mas não prega quem é Deus. Aí você acha que você está cheio de Deus, que você vai para o céu. Eu vou para o céu, né? Então um corinho: eu vou para o céu, eu vou para o céu. Vocês não conhecem essa, né? Do tempo de vocês. Tudo bem. Aí você vai para o céu. Você vai ter que tomar cuidado, que você pode desembarcar no céu errado. Se é que você me entende. Vamos ficar de pé nessa noite. Zaqueu teve um encontro com a salvação. E ele permitiu a salvação entrar na sua casa. E eu pergunto para vocês: como você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui falando: Jesus, bora comigo, vamos fechar, lado a lado, até o fim? E eu não estou falando só para quem não é crente não, tá? Porque tem crente que fala assim: não, essa palavra não é para mim, é para você, viu, filho? Para você que chega na sua casa e vai ver o Big Brother. Você está permitindo quem está na tua casa? Jesus está vendo o Big Brother com você? Vai ver o filme que tem um monte de demônio. Aí depois do tipo: ai, eu estou com medo. O que você está deixando entrar na tua casa? Eu pergunto: Jesus assistiria? Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse crivo. Jesus, o senhor assistiria o Big Brother? Jesus, você assistiria esse filme de terror aqui que tem os demônios? O que você acha? Jesus, você ouviria essa música aqui? Ela não é cristã não, mas ela tem uma letra legal. Jesus, você ouviria? Pergunta para Jesus, irmão. O que você vai fazer, Jesus? E aí? Você estaria aqui? Se o coração apertou, ficou meio estranho, Jesus já está dizendo para você. Mas a gente é o quê? Teimoso. Para os jovens, né? Jesus, é esse relacionamento que o senhor quer? É essa fulaninha ou esse fulaninho que o senhor quer para mim? Ah, mas ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha. A gente não pergunta para Jesus mais nada, né?
A gente só faz. A gente não chama Ele. Mas a gente quer que a gente abençoe. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre você? Porque não pode ser, né? Eu vou fazer tal coisa. Ô, Espírito Santo, o que você está coçando aí, Espírito Santo? Vem comigo. Não é assim, né? É o Espírito Santo que vai falar assim: aqui, filho, esse é o caminho, essa é a direção. Não é pelos olhos, mas é pela direção do Espírito Santo. Por isso, fecha os teus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, nessa noite. Eu não tenho poder de convencimento. Senhor, tudo que eu falar aqui, se as pessoas receberem na carne, elas simplesmente vão sair daqui talvez bravas, questionando o que o pastor falou, quem é ele para falar do meu estilo de vida. Mas quando a gente deixa o Teu Espírito entrar, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, nós falamos: Jesus, o que eu preciso aprender? Jesus, qual é o ídolo, ou quais são os ídolos que estão na minha vida? Jesus, será que eu só levanto a minha mão e falo que Te adoro e não faço nada? Ou será, Jesus, que está na hora de eu começar a fazer um pouco mais? Está na hora de, ao invés de perder meu tempo vendo tanto entretenimento que hoje tem, mas será que eu não posso me dedicar um pouquinho mais para ler a palavra? Será, Jesus, que eu não posso me esforçar um pouquinho mais, Senhor, para ouvir uma pregação, para ouvir um louvor? Será que ao invés de eu ficar assistindo aquele programa que eu sempre assisto, será que eu não poderia ver algo que verdadeiramente edificasse a minha vida e mostrasse o Teu amor? Jesus, som do meu coração, som dos nossos corações, Jesus, e nos limpa. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, Senhor, alguma coisa, Senhor Jesus, que precisa tirar, e arranca. Ensina-nos, Senhor, nos direciona, Senhor. Quem sabe a gente tem escutado, temos aprendido, temos achado que o relacionamento com o Senhor é um relacionamento de troca, porque hoje o relacionamento do ser humano por muitas vezes é um relacionamento baseado na troca. Eu só vou fazer uma coisa para mim se você me der alguma coisa em troca. E a gente acha que Deus é um Deus interesseiro, quando o Senhor não é. O Senhor pagou um preço na cruz do Calvário. Senhor, antes da fundação do mundo, o Cordeiro havia morrido por mim, por nós, para nos resgatar. Porque um homem sem Deus é um homem vazio. Uma mulher sem Deus é uma mulher vazia. Porque podemos ter todas as coisas desta terra, mas nada trará a plena satisfação. Somente em Jesus nós encontramos vida. Por isso, nessa noite, Jesus, traz vida para os nossos corações. Nessa noite, Jesus, traz comprometimento. Traz, Senhor, entendimento, traz arrependimento. Porque o verdadeiro, Senhor, cristão, ele é alguém arrependido, é alguém que olha para a sua vida e fala: eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar o caminho que eu tenho andado, eu preciso. Porque quando o Senhor iniciou o seu ministério, o Senhor disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor não disse: ei, vem aqui que eu vou te dar cura, vem aqui que eu vou te dar milagre, vem aqui que eu vou te dar provisão. Não, o Senhor disse: arrependei-vos.
Que haja arrependimento, Senhor, na nossa igreja. Que haja arrependimento, Senhor, no nosso ministério. Que haja arrependimento em nossos corações. Um arrependimento genuíno, Senhor, de alguém que entende, Senhor, que precisa mudar o curso de sua vida, de que precisa consertar os altares, consertar os caminhos, para que possamos andar, Senhor, de acordo com o teu querer. Por isso, nessa noite, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, toca agora, abre os olhos. Nós estamos também numa quinta-feira de campanha, para que os nossos olhos sejam abertos. Abra os olhos daqueles que não veem, abra os olhos daqueles que não têm enxergado, Senhor, para que eles possam entender e compreender as verdades do teu reino, as verdades do teu reino. Por isso, meu Pai, eu oro nessa noite, eu ministro sobre a tua igreja, Senhor, uma unção de arrependimento. Eu ministro sobre a tua igreja, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Espírito Santo, que incomoda, que sonda corações, que revela o oculto e escondido, Senhor, que saia para fora nessa noite, e que haja, Senhor, salvação dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro, Senhor Jesus, de qualquer área da nossa vida, Jesus. Por isso, cura, Pai. Cura, Jesus. Edifica, Senhor. Restaura, meu Deus, nessa noite.